Fala rapaziada do Descomplicando a Medicina, tranquilão? Hoje vamos comentar sobre as alterações radiológicas de um paciente que tem infecção por coronavírus. Vamos falar os achados, os diagnósticos, as alterações radiológicas na tomografia de tórax sem contraste desse paciente que está enfrentando essa doença terrível pulmonar do coronavírus. Mas antes da gente começar, se inscreva aqui no canal para você ficar antenado e receber os últimos vídeos que está sendo lançado aqui no canal e também saber sobre as novidades da medicina, do mundo da área da saúde, para você ficar antenado, ok? Vamos lá começar? Roda a vinheta. Então vamos lá pessoal, vamos comentar antes da gente mostrar as 4 tomografias de tórax clássicas que eu tenho para mostrar para vocês de pacientes infectados por coronavírus. Eu vou dar uma breve introdução do que a gente deve esperar e se atentar para olhar o exame, tá bom? A tomografia de tórax, ela tem um grande papel central no diagnóstico e no tratamento da pneumonia viral desencadeada pelo coronavírus, o Covid-19. Ainda como estão surgindo muitos estudos e novos pacientes com novas sintomatologias, a gente ainda está ganhando experiência em todos os aspectos, seja diagnósticos, seja de identificação de sinais, alterações radiológicas, complicações geradas então por este vírus. A gente tem que lembrar que até o 6º dia, mais ou menos 5º e 7º dia, 50% dos pacientes que sofreram coronavírus manifestaram talvez uma possível tomografia de tórax sem sinais clássicos ou graves. Então se atente a isso também. As extensões das lesões na tomografia, elas progridem rapidamente após o início dos sintomas e obviamente da sua infecção, atingindo o pico então do 6º até o 11º dia de infecção, podendo manter um padrão com alterações radiológicas até a data de alta do paciente, que vai entre 2 a 3 semanas de UTI. Após a evolução dessa doença, entre 12 e 17 dias de infecção, existe uma alteração do padrão de consolidação que pode ser mista. Ou seja, eu vou falar aqui exatamente os pontos chaves para você se atentar. O que mais observamos na tomografia de tórax de paciente infectado com coronavírus é a opacificidade periférica com consolidação em vidro fosco. Isso é clássico, você vai ver muito o que eu vou falar aqui nas tomografias, todas têm. A distribuição dela é muito mais periférica do pulmão, acomete principalmente bilateralmente e multifocais, vários focos ao mesmo tempo. Você tem um engrossamento septal, você vai ver as tramas nos pulmões, elas estão mais alargadas e a trama bronquial também branca, está bem grossa pela infecção que dá nessa região. A gente tem uma consolidação mista que representa uma doença um pouco mais avançada a partir do 6º a 10º dia, como eu já falei, e temos ausência de derrame pleural, tá bom? O que é pouco frequente, mas pode acontecer também se for uma infecção secundária por uma bactéria ou não, ou decorrente de alguma patologia de base do paciente. Nós não temos nódulos, nós não temos derrame pleural e não há linfadenopatia. Então, pessoal, dá uma olhada nessas tomografias que eu vou deixar para vocês e observe com calma, porque se você chegar no pronto-socorro, na UTI, você já vai estar craque em analisar uma tomografia de um paciente com coronavírus. Olha só. Pessoal, vamos comentar agora sobre a tomografia de tórax sem contraste. Nessa tomografia primeira, nós vemos o pulmão esquerdo, já o ápice acometido pela clássica imagem de vidro fosco, consolidação em vidro fosco. Vemos também o acometimento do pulmão direito, que também tem a clássica imagem do acometimento multifocal, bilateral periférico, com piora das partes basais do pulmão. Veja que também tem o grande engrossamento septal e brônquico decorrente da inflamação da pneumonia viral. Isso é bem clássica nas tomografias que eu vou mostrar.
Veja que o acometimento do pulmão é praticamente inteiro bilateral periférico. Essa é a característica que você precisa observar na tomografia de um paciente acometido por coronavírus. Agora vamos para a segunda tomografia. Nessa segunda tomografia, nós observamos que o ápice dos pulmões são um pouco preservados em relação a médio e basal, mas também tem a mesma característica de consolidação em vidro fosco, acometimento periférico bilateral multifocal com grande engrossamento brônquico e septal, como mostrado aí nas imagens. Você observa que existe um grande padrão de consolidação em vidro fosco bilateralmente multifocal, tanto da primeira tomografia como nesta, como nas demais que eu vou mostrar. E a característica é que não há linfadenopatia, não há derrame de pleural. Já este tipo de tomografia, vemos uma imagem bem focal, bem multicêntrica, bem delimitada, indicando um estágio inicial desta tomografia, desta infecção por coronavírus. Observamos ainda que as regiões ainda estão pouco acometidas e o pulmão direito tem imagens periféricas que se estão crescendo, estão aumentando de tamanho. Veja novamente, imagens multifocais, predominância periférica, o engrossamento septal e brônquico, acometimento bilateral. Nesta tomografia nós vemos uma gravidade imensa, já uma doença muito avançada e que podemos observar um grande derrame pleural esquerdo, provavelmente por uma infecção secundária bacteriana ou um agravamento do quadro de insuficiência cardíaca que o paciente sofre por apresentar também uma grande silhueta cardíaca. Veja que ele possui também imagens em consolidação de vidro fosco, engrossamento septal e brônquico e os dois pulmões acometidos.